Olá! Boa segunda-feira, maltinha! Como é que vocês estão hoje? Ora, tudo na hora do almoço, ponho eu, não é? Se calhar vamos a acabar, vamos a começar. Por isso vou dar aqui apenas assim um minutinho para vocês começarem então a entrar. E pronto, para ver quem é que está aqui ao vivo comigo, não é? Basicamente, o tema de hoje vai ser os cheiros. Portanto, vamos falar aqui sobre os cheiros dos nossos pets, não é? Não vamos falar no que toca a nós, vamos falar especificamente em relação aos nossos cãezinhos, ok? Como é que é o cheiro com os nossos cãezinhos. Aqui apenas algumas curiosidades, também não vamos assim aprofundar muito, porque isto haveria aqui muita coisa para falar, mas isto também é uma coisa que eu estou sempre a dizer, que é o mundo dos cães é o mundo dos cheiros, não é? E foi uma coisa que, aliás, era uma coisa que o meu formador na altura, não é? Quando eu tirei a formação como educadora canina, estava sempre a dizer, e realmente é verdade, o mundo dos cães é mesmo o mundo dos cheiros, não é? Eles detectam, eles conhecem-se através dos cheiros, o mundo dele é realmente, lá está, o mundo dos cães é realmente governado pelos cheiros, não é? Por aquilo que eles vão captando à sua volta, não é? Ao redor, seja no ambiente, seja na rua, das outras pessoas, dos outros cães, não é? A forma como eles se comunicam, por isso, sem dúvida, é uma coisa muito importante mesmo. Basicamente, olá pessoal, digam lá também à medida que vocês forem entrando, está bem, para eu ver quem é que está aqui, digam-me aí qualquer coisa. Oi. Ok. Então, tinha aqui algumas curiosidades que eu queria partilhar convosco, e se calhar algumas de vocês até já podem ter ouvido, mas já podem conhecer, e se calhar outras pode até mesmo ser uma novidade, não é? E então, basicamente, não sei se vocês já repararam, mas mesmo reparar, não é? Mesmo assim observar com algum tempo como é que é o formato do nariz dos vossos cãezitos, não é? Eu sei que, pronto, dependendo do cão, não é? E seja rafeiro, seja de raça, claro, não é? Existe algumas diferenças, claro. Mas se vocês repararem, é interessante, não é? Quando nós começamos realmente a analisar isto, porque o formato dos narizes dos nossos cãezinhos permite que eles realmente expirem por um dos canais e inspirem por outro. Portanto, pronto, nós basicamente é sempre a mesma coisa, não é? Sempre o mesmo canal, vai dar aos pulmões e, não é? Inspiramos e expiramos. Mas eles não, eles realmente têm dois canais em que um deles permite que eles inspirem e outro canal por onde eles vão então a expirar. E isto, basicamente, não é? Permite que eles ainda consigam captar ainda mais cheiros, não é? Portanto, já tem aqui este diferencial, o que é ótimo para eles, não é? Porque eles estão sempre a captar coisas em todo lado. Por isso é que há muita gente que continua a dizer, não é? Até porque eu tenho publicado alguns posts sobre isto, que é deixem o vosso cão cheirar quando vocês estão nos passeios com eles, deixem eles cheirar à vontade, e depois até tenho muita gente a perguntar, mas mesmo que ele esteja sempre a parar em todo lado, não é? Que ele pare de 10 em 10 passos. Eu, sim, mesmo assim, é mesmo assim. Deixem-me cheirar à vontade, mesmo que eles cheirem aquela folhinha que parece que não tem interesse nenhum, desde à outra árvore, fica ali à volta, não é? E vocês ficam ali a pensar, mas o que é que ele está aqui a cheirar? Não é? Isto não tem aqui nada de especial, mas para ele tem, não é? É coisas que nos passam ao lado, porque nós não conseguimos detectar, não é? Obviamente o nosso nariz não foi formatado para detectar assim a esse nível, mas o nariz dos nossos pets, dos cãezinhos especificamente, conseguem realmente detectar muitas coisinhas, muitas partículas, muitas coisas. E também outra curiosidade, também já tinha dito aqui, que é quando eles estão mesmo ali, não é? Quando eles param e estão ali a snifar ali muito tempo, estão mesmo ali com o nariz mesmo, não é? Quase encostado ali ao chão, e depois ainda vão lamber, não é? Fazem assim com a língua, não é? E vocês pensam, o que é que ele está a fazer? E na verdade isto é uma forma dele ainda detectar mais odores através da linguinha dele, não é? Portanto, quando a coisa está mesmo ali interessante, ele fica ali com o nariz, não é? Mesmo ali esparramado ali no chão, mas depois ainda lá vai com a linguinha mesmo para detectar ali umas partículazinhas extra. Depois outra coisa também que difere a nível dos cães e dos humanos, não é? Basicamente nós temos muito aquela coisa do cheiro bom e cheiro mau, não é? Claro, nós conseguimos detectar, por exemplo, o cheiro de um perfume, não é? Um cheiro agradável,
não é, reconfortante, um cheiro, por exemplo, pela casa, não é, um ambientador, nós precisamos disso, não é? Realmente muda o nosso estado de espírito, não é? Quem até trabalha aqui até com óleos essenciais e coisas assim, realmente difere muito, tem muita influência no nosso estado de espírito, até no nosso humor dia-a-dia. E se nós tivermos então uma sensação mais desagradável, não é? Com um cheiro assim incomodativo, não é? Mesmo aquele cheiro mesmo muito forte, um cheiro muito desagradável, nós realmente, não é? Ficamos até com um mal-estar físico, não é? E psicológico, claro. E eles não detectam tanto isto, não é? Não se sentem assim como nós, ou seja, para eles não há aquela coisa, o preconceito, não é? De, isto cheira bem, isto cheira mal, não é? Eles, basicamente para eles tudo é informação, não é? É tudo diferente, pronto, pode ser, ok, o cheirinho de um franguinho acabado de fazer, pode ser um cheiro ali da areia dos gatos, não é? Que é aquele cheiro intenso, aquele cheiro ácido, não é? Eles é apenas... ok, é tudo uma informação, é tudo um cheiro realmente diferente, não é? Outra coisa também muito interessante, que eu até aprendi recentemente, que é a questão de eles conseguem, e realmente é mesmo interessante, porque isto, não é? Nós não conseguimos fazer isto, que é basicamente eles conseguem detectar, por exemplo, eu vou comparar aqui um bocadinho a nossa audição. Ok? Portanto, nós conseguimos, não é? Até quando temos fones ou sem fones, conseguimos detectar se vem um som do lado esquerdo ou do lado direito, não é? Mas o cheiro, não, o cheiro vem logo de uma vez, não é? É por aqui. Não há muita ciência aqui. Mas nos cães não, nos cães é muito interessante, porque eles conseguem então ter esse diferencial conseguem detectar pelo cheiro qual é que é, portanto, se o cheiro vem mais do lado esquerdo ou do lado direito. Isso é muito interessante também. E conseguem também detectar a nível de tempo, ou seja, se aquele cheiro em específico se está ali há X tempo ou há Y tempo. Estão a perceber? Por exemplo, se uma pessoa esteve ali, eles conseguem então perceber se foi há muito ou há pouco tempo e por onde é que a pessoa terá ido, não é? Portanto, se ela foi para ali, se foi para lá, conseguem então detectar isso, não é? A nível de tempo também, muito interessante. Depois, eu coloquei aqui as notinhas também para não me esquecer. Basicamente, eles cheiram 100.000 vezes mais do que os humanos. Não é? Isto é incrível, 100.000 vezes mais. Não é? Portanto, nós conseguimos, e mais do que uns, não é? Mais do que... Por exemplo, eu nesse aspecto não sou grande especialista, não consigo assim detectar, não é, aquele cheiro, por exemplo, uma pessoa diz que está a cheirar ali ao fundo, não sei o quê, eu não sou assim tão sensível aos cheiros, precisa mesmo de estar ali à minha frente para eu conseguir cheirar. Mas claro, não é? Há pessoas que até conseguem realmente ser sensíveis nesse sentido, não é? Realmente conseguir detectar algo a muitos metros de distância e outras pessoas nem tanto, não é? Como eu. Mas realmente é incrível como os nossos cães conseguem detectar, conseguem cheirar 100.000 vezes mais do que nós, não é? E isto aqui também é muito curioso, até eu coloquei aqui, que foi um exemplo que eu vi, e isto eu também aprendi muito recentemente, porque realmente achei curioso o nível de, portanto, qual era a capacidade então de eles detectarem o cheiro, não é? E já vamos então falar ali também um bocadinho sobre a questão das doenças, não é? Vocês também já devem ter ouvido falar de certeza que até na altura do Covid, não é? Havia aí, e já antes, não é? Mesmo a nível de pessoas com cancro e tumores, mas principalmente agora, pronto, dada a situação, não é? Com o Covid, houve aí até uns relatos que eram os cães que detectam Covid, não é? Andava aí o pessoal todo, pai, agora os cães, se ele me tiver a cheirar muito é porque eu tenho Covid, pronto. Mas aqui, já lá vamos, ok? Eu queria dar então aqui um exemplo porque eu depois estive então a pesquisar, a ver qual é que era então a percentagem, até onde é que eles conseguiam realmente detectar o cheiro. E eu tive então este exemplo aqui, que eu coloquei aqui para vos dizer, que é, basicamente eles conseguem detectar, imaginando que tem uma piscina olímpica, ok? Visualizem, uma piscina enorme, piscina olímpica, eles conseguem detectar o equivalente a meia colher de chá de açúcar, não é? Portanto, imagina, tem metade de uma colher de chá com açúcar, ok? E iriam colocar esse açúcar na piscina, não é? Uma piscina olímpica. Eles iriam conseguir detectar portanto, essa percentagenzinha de açúcar, não é? No meio daquela piscina toda. Portanto, é o nível de... como é que eu ia dizer? Não é?
Portanto, vocês conseguem ver qual é o nível de... Ajudem-me a encontrar a palavra, por favor. Vocês estão a perceber, não é? Portanto, eles realmente conseguem detectar um cheiro no meio de algo enorme, não é? Conseguem ter muita perspicácia realmente a detectar os cheiros, não é? Portanto, lá está, 100 mil vezes mais do que nós, não é? Portanto, realmente é muito significativo, não é? Mas este exemplo realmente deixou-me assim um bocado, não é? Eu depois até fui ver, ok, piscina olímpica versus a meia colher de chá, não é? Ok, estive ali assim a comparar, realmente isto é muito, não é? É algo mesmo enorme. Portanto, acho que isto aqui é bastante curioso, ok? Agora é assim, se alguns de vocês estão-se a perguntar, epá, será que o meu cão realmente conseguia fazer isso? Será que ele conseguia detectar, não é? Algo assim? Atenção, é assim, eles conseguem sim detectar, mas, claro, dependendo do cão, alguns sim vão cheirar mais do que outros. É exatamente como nós, não é? Ok, como eu estava a dizer, que há de haver com certeza pessoas que conseguem ter muito mais sensibilidade para um cheiro, mesmo que ele esteja a alguma distância, do que outras, não é? Eu estava a dar até o meu exemplo, eu não tenho muita sensibilidade nesse sentido, na medida em que eu preciso mesmo que o cheiro esteja ali assim mais próximo para eu conseguir mesmo detectar. Porque já há quantas vezes, não é, que as pessoas me dizem, cheiras aquilo, não está a cheirar a não sei o quê, eu não, nem por isso. E portanto, basicamente, os vossos cães também há de ser a mesma coisa, ok? Exatamente, intensidade, obrigada Carmen, obrigada. Havia aqui tantas palavras que eu queria dizer, mas sim, intensidade. E basicamente, portanto, algumas raças, não é? E mesmo os cães rafeiros, ok? Não estando aqui a diferenciar, cães rafeiros, cães de raças, claro, alguns vão conseguir cheirar mais do que outros, sim. Isso há de ser para todos. Mas é incrível, não é? Ver como é que o faro deles, não é? Como é que o olfato canino realmente funciona e como é que é capaz de detectar, não é? Em algo tão grande, baseando-nos aqui neste exemplo, não é? Que eu dei da piscina olímpica versus uma meia colher de chá, como é que eles conseguem detectar, não é? Que uma substânciazinha pequenina no meio de uma imensidão, não é? E portanto, isto então leva-me aqui ao tal pontozinho que eu tinha aqui sobre as doenças, não é? Que quando nós ouvimos naquelas notícias, de certeza que alguns de vocês já ouviram aqui, quando se fala em então, os cães conseguirem detectar se temos doenças ou não, em relação ao Covid, foi exatamente a mesma coisa, não é? Eu lembro-me de realmente na altura, foi assim mais no início, de eles estarem a ver que os cães conseguiam detectar as pessoas que tinham Covid ou não. Mas isto, claro, isto já existe muito antes, não é? Mesmo os cães que trabalham na polícia, não é? Vocês também devem ter ouvido falar, quando eles conseguem detectar, não é? Por exemplo, as drogas, não é? Quando eles conseguem detectar o cheiro a uma longa distância, e as doenças realmente é a mesma situação. Agora, assim, não é todas as doenças, não é? Claro, há coisas que realmente há de ser preciso fazer as devidas análises, mas existem sim algumas doenças, como estava a dizer, por exemplo, a nível do cancro, a nível de tumores. Eu também estive a pesquisar um bocadinho sobre isso na internet, casos não é, de tutores a falar que realmente tinham até tumores malignos, e que o cão conseguiu detectar, até houve um que até queria arrancar a roupa na altura a um dos tutores porque estava a detectar, não é, a zona até onde estava, pronto. Vi assim algumas situações assim interessantes. Convido-vos também assim a especularem um bocadinho mais sobre o assunto, porque é realmente muito interessante, não é? Nós quando sabemos estas coisas, não é? Até parece que ainda valorizamos mais, não é? Porque já viram bem a capacidade dos nossos pequenitos, não é? É incrível mesmo. Ora, a Zaira diz, a vida detecta quase um fio de cabelo no meio de tudo e nunca vi, é incrível, não lhe passa um cheiro ao lado. Uma beagle. Ok. Ora bem, basicamente aqui, sobre as doenças, exatamente, portanto, eu tinha colocado aqui, exatamente, é assim, isto porque basicamente, e lá está, eu não sou cientista, não é, obviamente, mas é assim, eu nisso eu acredito mesmo que, e faz realmente sentido, que os cães, não é, cheirando 100 mil vezes mais do que nós, que realmente tenham muita sensibilidade para certas coisas. Porque, por exemplo, nós quando estamos doentes, e é o que eu digo, dependendo da doença, não é, existem coisas que não está à flor da pele, mas realmente faz sentido, porque assim, quando nós estamos doentes, o nosso cheiro muda, isso é verdade. Agora, não de uns para outros, não é? Não de um humano para o outro, nós não conseguimos realmente pelo cheiro, não é? Se estivermos ao lado de alguém, de um colega nosso que esteja doente, nós não conseguimos apenas pelo cheiro, epá, tu cheiras um cheiro estranho, estás doente.
não é? Não conseguimos ter esse nível de sensibilidade, claro. Até porque, pronto, bastaria até a pessoa pôr perfume e realmente isso passaria-nos completamente ao lado, não é? Caso a pessoa até tivesse um bocadinho mais, sei lá, mais cansada, mais não tivesse tomado banho, pronto. Mas realmente os cães conseguem detectar isso, porquê? Porque eles, cheirando 1000 vezes mais, muitos 1000 vezes mais do que nós, quando nós estamos doentes, realmente o nosso odor muda, não é? Os químicos que são realmente libertados pelo nosso corpo são diferentes e, portanto, eles conseguem então detectar isso. Lembrem sempre daquele exemplo, não é? A meia colher de chá com açúcar posta numa piscina olímpica, portanto, não é? Uma quantidadezinha versus uma quantidade enorme, eles conseguiriam mesmo assim detectar. Portanto, é claro, não é? Nós já contamos naqueles dias, não é? Cheios de calor, e quando transpiramos, existem pessoas que conseguem realmente detectar quando é que a outra pessoa cheira menos bem, não é? Eu não seria dessas pessoas, portanto, era preciso realmente estar mesmo ali ao meu lado para eu conseguir detectar assim esse cheiro. Só se fosse nos transportes públicos, pronto, aí acho que realmente, não é? É aquela concentração, mas basicamente os nossos cães conseguem realmente detectar quando nós estamos realmente doentes, não é? Dependendo das doenças, porque o nosso corpo liberta certas hormonas, não é? Certos químicos. Tem outros nomes mais técnicos que eu não sei dizer, peço desculpa, mas realmente o nosso odor muda e, portanto, daí eles conseguirem então detectar. E depois às vezes, pronto, depois também algumas pessoas também diziam que era porque depois o meu cão conseguia ver pelas minhas emoções, não é? Ele conseguia realmente, ele até ficava lá do meu lado. Isto foi alguns testemunhos que eu depois vi, não é? De pessoas que depois vieram a descobrir que tinham tumores e cancro até, e que falavam que era realmente depois os cães estarem sempre do lado delas, não é? Dessas pessoas, de estarem sempre, não é? Do género a proteger, a cuidar, porque sentiam também pelo tom de voz. Mas isso também é uma coisa que eu já vos digo aqui há muito tempo, não é? Que eles sentem realmente o tom de voz como nós dizemos as coisas. Portanto, se nós estivermos mais doentes, não é? Mais em baixo, podemos não nos aperceber nós mesmos, mas de fora realmente há ali uma diferença, não é? Até mesmo pessoas que vos conheçam bem, pelo menos a mim já aconteceu, não é? Quando eu estou mais triste, quando estou mais cansada, mais zangada até... para mim, parece que estou a falar normal, mas realmente outra pessoa já conseguiu detectar que eu não estava bem. Já tive algumas situações dessas, não é? De amigos meus e mesmo no trabalho, dizer o que é que se passava comigo, que eu já estava a falar de uma forma diferente. E claro, não é? Isso é uma coisa inconsciente, quando nós estamos mal fisicamente, não é? E mentalmente, a doença pode ser também mental, não é? Nós realmente, as emoções são diferentes, não é? E quando realmente é algo que se passa fisicamente no nosso corpo, a nível celular, não é? Aqui das hormonas e isso tudo, e químicos e coisas e tal, realmente os nossos cães conseguem ter essa sensibilidade para cheirar tudo isso. Portanto, é mesmo incrível, não é? É incrível como é que os cães são capazes de fazer isso. E é o que eu digo, não é? Aqueles cães, não é, de trabalho que estão sempre no aeroporto, mais até lá fora, não é? Até há um documentário sobre isso que é Polícias Sem Fronteiras, será? Nem sei, é naqueles canais, não é? Muito interessantes que dá quando as pessoas realmente estão a transportar de outros países, não é? Tentam transportar a droga para outros países e realmente aparecem lá fora muitos casos desses em que são os cães, não é? A detectar e nas malas e nas pessoas conseguem logo farejar a uma longa distância quando é que as pessoas realmente têm ali algo peculiar. Por isso, é realmente incrível, não é? E aqui a questão deles conseguirem ter um canal que inspira e outro que expira, ou seja, permite realmente captar muito mais odores de uma só vez, por isso é que eles realmente estão sempre a cheirar tudo, percebem só? Por isso é que é importante vocês realmente deixarem-nos cheirar à vontade, porque eles detectam tanta coisa que nós, é o que eu digo, para nós pode não ser nada. É uma folhinha que está ali, mas para eles... lá está, aquilo pode ter não sei quantos xixis de outros cães, não é? Aquilo pode ter ali uma coisa que nós nem imaginamos, mas está ali, ok? O vosso cão não está maluco, o vosso cão não tem problema nenhum em estar sempre ali a cheirar. É até muito benéfico para ele, é saudável, é mesmo benéfico ele estar a cheirar à vontade, tudo por onde ele passe. Eu sei que é mais chato, não é? Por isso é que nós dizemos, epá, mas ele, quer dizer, eu dou meio passo, ele cheira, eu dou outro passo, ele põe-se a cheirar, não é? Parece que não evolui. Mas é realmente saudável, por isso variem os sítios para onde vocês os levam a passear, porque lá está, neste cada dia uma pessoa passou ali, o outro cão passou acolá, ele vai apanhar isso tudo, não é? Tal como a questão do tempo que eu estava a dizer, não é? Deles conseguirem detectar
até se uma pessoa esteve ali há pouco tempo, não é? Se o cheiro é mais intenso ou já passou um bocadinho mais, se a pessoa já esteve lá há mais tempo, e depois conseguem detectar então, não é? Seguir o cheiro por onde essa pessoa ou esse cão foi, não é? Vocês de certeza também já viram os vossos cãezitos quando cheiram um xixi de outro cão, não é? Mas algo que vocês até conseguem ver, que até está recente, e depois até vão a seguir quase o rasto, não é? Eles próprios começam a seguir o caminho por onde o outro cão foi, porque eles conseguem detectar isso, não é? É incrível mesmo, porque se nós pudermos assim avaliar estas pequenas, grandes coisas, realmente é mesmo incrível, não é? A intensidade, lá está, com que eles conseguem captar aqui os odores todos. Por isso, sem dúvida, deixem-nos cheirar à vontade, é muito, muito importante para eles, é mesmo, o mundo deles é mesmo composto por estes cheiros, por isso é mesmo benéfico para eles, não os impeçam de cheirar, e basicamente é isso. Eu espero que realmente vocês tenham aprendido aqui algumas coisas, algumas já não eram assim tão novidade, se calhar para alguns de vocês, mas achei que estas situações, este exemplo, muito interessante mesmo, por isso lembrem-se disso, ok? Da próxima vez que os levarem lá fora e que eles estejam sempre ali a cheirar, lembrem-se destas coisas todas e vocês, epá, realmente, não é? Meu pequenito consegue detectar aqui cheiros por todo lado e, portanto, é mesmo incrível, não é? Acho que tenho que pensar nisto como algo mesmo incrível que os nossos pequenitos conseguem fazer, está bem? E quem me dera ser assim, não é? Eu tenho um bocadinho mais de sensibilidade para certos cheiros, porque realmente não, é o que eu digo, até mesmo com comida estragada, pessoal. A sério, com comida estragada aqui eu tenho que pedir, lá está, eu peço ao Bruno, ou até quando estava em casa a minha mãe eu pedi à minha mãe, porque eu tenho que pedir, olha, isto cheira de mal, está estragado, é que eu não consigo realmente detectar, mesmo, portanto, sou uma nota. Mas pronto, basicamente é isto, está bem? Desejo-vos um resto de uma boa semana, um resto de uma segunda-feira e portem-se bem.